Será que finalmente estamos diante da tão esperada regulamentação da exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS? É isso que você vai descobrir no vídeo de hoje. Se você não faz ideia do que eu estou falando, eu vou deixar aqui o link do outro vídeo onde eu explico melhor a tese, mas basicamente é a tese do século, é uma das maiores oportunidades de recuperação tributária de todos os tempos, que estava só aguardando a regulamentação para ser posta em prática pela maioria dos contribuintes. Fala pessoal, meu nome é Renan Cavalcante e eu estou aqui para falar com vocês hoje sobre a regulamentação da exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS. Como a maioria de vocês deve ter acompanhado, agora em maio de 2021, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de repercussão geral, ou seja, para todos os contribuintes, que o ICMS não faz parte mais da base de cálculo do PIS e da COFINS. Ou seja, quem incluiu o ICMS na base de cálculo desses tributos poderá recuperar os valores que pagou a maior, porque esse ICMS não deveria ter sido computado no cálculo do PIS e da COFINS. Foram anos de discussão até essa tese finalmente ser julgada em definitivo pelo STF, que aconteceu, como eu falei, em maio, mas estava aguardando a regulamentação tanto pela Procuradoria da Fazenda quanto pela Receita Federal. A Procuradoria ela foi um pouco mais célere em relação a isso e ela saiu com um parecer que trouxe toda a orientação e o posicionamento daquele órgão em relação ao tema. Nesse parecer, a Procuradoria, que é o órgão de representação judicial da Receita Federal, ela trouxe a seguinte recomendação. Eles recomendaram a adoção de providências imediatas por parte da administração tributária, ou seja, basicamente disseram: Receita, tome as providências devidas, porque essa questão já não mais será um objeto de insurgência por parte da Procuradoria-Geral da Fazenda, em decorrência, obviamente, do posicionamento já afirmado do Supremo Tribunal Federal. Diante disso, eles recomendaram também que todos os procedimentos, rotinas e normativos relativos à cobrança do PIS e da COFINS, a partir do dia 16 de março de 2017, sejam ajustados em relação a todos os contribuintes. Em resumo, a Procuradoria disse o seguinte: Receita Federal, regulamente como eles vão recuperar isso, porque aqui na Procuradoria nós já não vamos mais executar, já não vamos mais fazer nenhum tipo de cobrança em relação a isso. E a Receita Federal, o que é que ela fez? Se manteve inerte por semanas. E por semanas os contribuintes ficaram sem saber como implementar esse direito, como correr atrás de recuperar os valores que tinham sido pagos a maior, até que finalmente houve uma manifestação da Receita Federal em relação a esse aspecto. Então o que a Receita Federal fez? Bem na surdina, bem fora dos holofotes, ela foi lá e modificou o guia prático da FD Contribuições. Ou seja, no manual que os contribuintes vão e verificam como devem preencher as suas declarações, a sua escrita fiscal, eles foram lá e fizeram a modificação em algumas seções para mostrar o que o contribuinte deveria fazer para recuperar esses valores. Foi lançada a versão 1.35 desse manual. Eu vou mostrar aqui para vocês verem exatamente do que eu estou falando. Então olha só pessoal, se você vier no Google e colocar aqui Guia Prático da FD Contribuições, você vai vir aqui no link da Receita Federal e vai encontrar aqui, vou acompanhar aqui com vocês para vocês verem onde eu acho. Vocês vão encontrar aqui ó, o Guia Prático da FD Contribuições, a versão 1.35. Ela saiu tanto hoje em PDF, ela saiu agora em junho. Se você clicar, você vai baixar. Aqui é a versão dela para baixar. E basicamente ela diz o seguinte, ó, que veio de alteração. Criação das seções 11 e 12 do capítulo 1 contém orientações gerais sobre as ações judiciais e orientações específicas sobre a exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS. Se você vier aqui nas seções 11 e 12 do capítulo 1, que o capítulo 1, seções 11 e 12, ó, ele vai trazer exatamente o que você tem que fazer. Ele vai explicar se você tiver ação, se você não tiver ação, como é que você tem que fazer isso dentro da sua FT, dentro da sua escrita fiscal. Eles falam aqui do entendimento do Supremo Tribunal Federal, a partir de quando se dá os efeitos, no caso aqui, ó, 15 de março de 2017, se você não tiver ação, ou se tiver uma ação posterior a essa data. E, se for o caso, para trás você espera o trânsito em julgado, né, para você pegar os últimos 5 anos. Ele fala aqui também do parecer da Procuradoria, que também aceitou a decisão do STF. Então, tudo bonitinho, redondinho aqui, só correr para o abraço. Então, ele fala aqui também um pouco da operacionalização, dos ajustes que têm que ser feitos. Basicamente, ó, ele diz que o contribuinte tem que proceder à retificação de cada uma das FD contribuições do período. Então, não é simplesmente dizer que tem um crédito, tem que ir em cada um dos períodos e ajustar cada uma das AFDs, contribuições, para reduzir a base de cálculo do PIS e da COFINS,
tirar o ICMS que foi colocado lá. Então ele traz aqui toda a questão realmente dos registros, como é que tem que ser feito. Isso aqui é uma coisa basicamente contábil, uma coisa que o seu contador vai saber fazer, então não precisa se preocupar. Você só tem que saber o seguinte, que isso existe, que isso já está no guia, então já está sendo uma orientação que está sendo aplicada por muita gente. Ele traz exatamente aqui, detalhadamente, traz exemplos, ele traz aqui alguns exemplos de preenchimento, traz aqui alguns exemplos, tudo bem bonitinho. Então é muito interessante conferir isso aqui, muito interessante passar para a sua contabilidade o quanto antes. Então, nesse guia, você vê que está em toda a regulamentação, todo o passo a passo que o contribuinte deve fazer, como ele deve fazer para pleitear a compensação desses tributos. Ele tem que retificar as FDs de cada um dos períodos passados para que ele possa então efetuar as compensações ou restituições que achar pertinentes. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, fiquem ligados, acompanhe aqui o canal, se inscreve, manda para alguém que precisa ver esse conteúdo. Eu acho que nem todo mundo viu essa modificação no guia prático, então eu acho que vai ser muito útil para muita gente. Espero te ver por aqui mais vezes. Um abraço, tamo junto!